Quantas noites você já passou acordado, com o coração acelerado, sentindo que o mundo está desmoronando ao seu redor? Quantas vezes você se sentiu preso em um labirinto de preocupações, sem encontrar saída? Irmão, irmã, hoje quero que você saiba algo que vai mudar a sua vida. Deus nunca projetou o seu coração para carregar o peso da ansiedade. Ele criou você para viver em paz, em descanso, na sua perfeita vontade. Neste momento, milhares de pessoas estão assistindo esta mensagem. E eu sei que não é coincidência você estar aqui. O Espírito Santo guiou você até este lugar porque há algo que você precisa ouvir, algo que sua alma está clamando. Antes de continuar, quero pedir algo. Se você sente que esta mensagem é para você, se reconhece que a ansiedade roubou a sua paz, aperte o botão de inscrição. Junte-se a esta família do Rota Divina, onde caminhamos juntos em direção à verdade de Deus. Deixe seu like neste vídeo, compartilhe com alguém que precisa destas palavras. Porque quando compartilhamos a palavra, estamos sendo instrumentos de Deus para curar corações quebrantados. A Bíblia nos diz, em Filipenses 4, 6-7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Prepare o seu coração, porque nos próximos minutos, vamos descobrir juntos como deixar a ansiedade e abraçar a paz que somente Deus pode dar. Vivemos em uma época onde a ansiedade se tornou a doença silenciosa de milhões. Cada manhã acordamos com uma lista interminável de preocupações, o trabalho que não alcança, as dívidas que crescem, os relacionamentos que se fraturam, a saúde que falha, o futuro incerto. Levantamos cansados, mesmo tendo dormido, porque nossa mente jamais descansa. É como se carregássemos um peso invisível sobre os ombros. Uma carga que nos rouba a alegria, a esperança, a capacidade de desfrutar as bênçãos que Deus coloca diante de nós. Talvez neste momento você se identifique com isso. Talvez você esteja enfrentando uma situação econômica difícil que tira o seu sono. Ou talvez seja uma doença sua ou de um ente querido que enche o seu coração de temor. Pode ser a incerteza sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre aquele sonho que parece inalcançável. E no meio de tudo isso, você sente que está se afogando, sente que não há saída, que as soluções estão fora do seu alcance. A ansiedade sussurra mentiras para nós. Diz que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, que não há esperança. Faz com que acreditemos que devemos controlar tudo, resolver tudo com nossas próprias forças. E quando fracassamos, porque inevitavelmente fracassamos, a culpa e o desespero se apoderam de nós. Mas hoje quero dizer algo com toda a autoridade da palavra de Deus. Essas mentiras não vêm de Deus. A ansiedade é uma prisão, mas Cristo veio libertar os cativos. E você, querido irmão, querida irmã, está prestes a receber a chave da sua liberdade. Deixe-me levar você milhares de anos atrás, a um momento que está registrado nas Escrituras com um propósito para que você e eu aprendamos. No Evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 25-34, Jesus está rodeado de pessoas comuns, pessoas como você e como eu, que enfrentavam as mesmas lutas que enfrentamos hoje. Não tinham as preocupações da tecnologia moderna, mas tinham suas próprias batalhas. O que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos vestir. Jesus, o Mestre Supremo, observa seus rostos cheios de ansiedade e pronuncia palavras que atravessam o tempo e chegam diretamente ao seu coração neste momento. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E então ele faz algo lindo. Não lhes dá uma resposta filosófica complexa. Aponta para as aves do céu. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mostra os lírios do campo, que nem sequer trabalham, nem fiam, mas estão vestidos com uma beleza que supera a glória de Salomão. Imagine esse momento. Jesus, o Filho de Deus, dedicando tempo para ensinar algo fundamental. Se Deus cuida das aves e das flores, quanto mais cuidará de você, que foi criado à sua imagem e semelhança. Este ensinamento não era apenas para aquelas pessoas. É para você, hoje, neste exato momento. O que acontece quando decidimos viver sem confiar em Deus? O que acontece quando tentamos ser os arquitetos do nosso próprio destino? Quando acreditamos
que tudo depende exclusivamente de nós, permita-me mostrar as consequências que a palavra de Deus revela com clareza. Primeiro, perdemos a paz. Provérbios 3, 5-6 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando confiamos apenas em nós mesmos, nossos caminhos se tornam tortuosos, cheios de obstáculos que não podemos superar. Vivemos em um estado constante de estresse porque nunca é suficiente o que fazemos. Sempre há uma preocupação a mais. Sempre há um "e se" que nos atormenta. Segundo, nossa saúde se deteriora. A ansiedade não afeta apenas a alma, afeta o corpo. A insônia, as doenças do coração, os problemas digestivos, o enfraquecimento do sistema imunológico, todos esses são sintomas físicos de uma vida sem paz. Deus projetou nosso corpo para funcionar em harmonia com nosso espírito, e quando nosso espírito está em guerra, nosso corpo sofre as consequências. Terceiro, perdemos a capacidade de ver as bênçãos de Deus. Quando vivemos ansiosos, nossos olhos estão constantemente olhando para os problemas, para o que falta, para o que poderia dar errado. E nesse estado, não conseguimos ver os milagres diários que Deus faz em nossas vidas. Não apreciamos o alimento em nossa mesa, a família que nos rodeia, o ar que respiramos. Vivemos em escassez mental, embora Deus tenha nos cercado de abundância. A ansiedade sem Deus nos transforma em escravos do medo. E Deus não nos chamou para a escravidão, nos chamou para a liberdade. Agora quero revelar uma verdade poderosa, um princípio espiritual que mudará sua perspectiva para sempre. A ansiedade é, em essência, uma crise de fé. Não digo isso para condenar você, mas para libertar você. Quando nos consumimos pela preocupação, estamos dizendo, sem palavras, que não acreditamos que Deus seja poderoso o suficiente, bom o suficiente, fiel o suficiente para cuidar de nós. Escute estas palavras de Jesus em Mateus 6:30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Vê a conexão. A ansiedade e a fé não podem coexistir. São como água e óleo, incompatíveis. Mas aqui está a boa notícia. Deus não condena você por sua ansiedade. Ele a compreende. Ele conhece sua humanidade, suas limitações, seus medos. O que ele oferece é uma alternativa. Trocar a ansiedade por confiança. Não pede que você negue seus problemas, ou que finja que está tudo bem. Pede que você leve esses problemas a ele, que os deposite aos seus pés, que acredite que ele é maior do que qualquer circunstância que você enfrenta. 1 Pedro 5:7 nos instrui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nota a palavra lançando, é um ato intencional. Não é algo que acontece automaticamente. Você decide, em um ato de fé, pegar aquela carga que tem carregado e entrega-la a Deus. E quando faz isso, algo sobrenatural acontece. Ele a toma, ele a carrega e você fica livre. Este é o primeiro passo em direção à sua liberdade. Reconhecer que a ansiedade não é o seu destino. A paz de Deus é sua herança em Cristo Jesus. Agora quero que abramos juntos a palavra de Deus. Exploremos os versículos que serão o fundamento sólido sobre o qual construiremos nossa vitória sobre a ansiedade. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como nos diz Romanos 10:17, não são minhas palavras que vão transformar você, mas a verdade eterna das Escrituras. Comecemos com Isaías 4:1-10, um versículo que sustentou milhões através dos séculos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Pare um momento e leia essas palavras novamente. Deus não diz, talvez eu te ajude ou vou tentar estar contigo. Ele diz, eu sou contigo. É uma realidade presente, imutável, absoluta. Depois temos o Salmo 5:5-22. Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Observe a promessa. Deus não apenas recebe suas cargas, Ele age. Não está apenas observando, está trabalhando ativamente em seu favor. E um dos versículos mais poderosos sobre este tema está em João 14:27, onde o próprio Jesus nos diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus oferece não depende das circunstâncias externas.
É uma paz que permanece mesmo no meio da tempestade. Esses versículos não são apenas palavras bonitas para decorar uma parede. São promessas vivas. São o próprio sopro de Deus falando diretamente com você neste momento. Permita-me contar a história de um homem que conheceu a ansiedade de maneira profunda, mas que também descobriu o poder de confiar em Deus no meio das circunstâncias mais terríveis. Seu nome é Davi, o doce salmista de Israel. O homem segundo o coração de Deus. Imagine este cenário. Davi era apenas um jovem pastor quando foi ungido como futuro rei de Israel. Mas entre a promessa e seu cumprimento, houve anos de perseguição brutal. O rei Saul, consumido por ciúmes e paranoia, procurava Motelô dia e noite. Davi teve que fugir, viver em cavernas, esconder-se como um fugitivo. Tinha todas as razões do mundo para estar ansioso, para se perguntar se Deus o havia abandonado, para duvidar da promessa que havia recebido. No Salmo 13 ouvimos o grito desesperado de seu coração. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Você se identifica com esse clamor? Davi não estava fingindo estar bem. Estava sendo brutalmente honesto com Deus sobre sua dor, seu medo, sua ansiedade. Mas veja o que acontece no mesmo salmo, apenas alguns versículos depois. Eu, porém, confio na tua graça. Na tua salvação se regozija o meu coração. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem no meio da tempestade. Davi encontrou uma âncora. A fidelidade de Deus. Decidiu confiar. Não porque as circunstâncias melhoraram, mas porque conhecia o caráter de Deus. O que podemos aprender da experiência de Davi? Primeiro, que é completamente humano sentir ansiedade. Davi não era um super-herói espiritual imune ao medo. Era um homem de carne e osso, com emoções reais, com dúvidas genuínas. E Deus não o rejeitou por isso. Pelo contrário, ouviu seus clamores, recebeu suas queixas, validou seus sentimentos. Isso é crucial para você hoje. Não precisa fingir ser forte quando está quebrantado. Não precisa esconder sua ansiedade atrás de uma máscara de espiritualidade. Deus convida você a ser honesto, a derramar seu coração diante dele, a gritar se for necessário. O Salmo 62:8 nos diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Segundo, Davi nos ensina o poder de lembrar a fidelidade de Deus. Uma e outra vez nos Salmos, vemos Davi lembrando a si mesmo o que Deus havia feito no passado. Ele me livrou do leão e do urso. Ele me ajudou a vencer Golias. Ele me ungiu quando ninguém acreditava em mim. Quando a ansiedade atacar você, lembre-se de cada oração respondida, cada porta que Deus abriu quando todas pareciam fechadas, cada vez que pensou que não sobreviveria, mas aqui está, respirando, de pé, sendo testemunho da sua graça. Terceiro, Davi tomou uma decisão: confiar, apesar das circunstâncias. Não esperou se sentir melhor para confiar. Confiou primeiro e os sentimentos vieram depois. Esta é a fé em ação. Escolher acreditar na bondade de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor grita o contrário. Agora, vamos trazer isso para sua vida hoje. Qual é a sua caverna? Qual é esse lugar de ansiedade onde você se sente preso? Talvez seja uma dívida que parece impossível de pagar. Talvez seja um relacionamento quebrado que tira o seu sono. Pode ser uma doença que enche você de incerteza sobre o futuro. Ou talvez seja simplesmente o peso acumulado de viver em um mundo caótico, onde as notícias são ruins, a economia está instável e o futuro parece escuro. Quero que faça algo comigo agora mesmo. Pense naquela situação que mais lhe causa ansiedade. Não a evite, não a ignore. Olhe para ela de frente. Agora, quero que escute estas palavras, como se Deus mesmo estivesse sussurrando ao seu ouvido. Eu estou com você, não abandonei você. Esta situação não me pegou de surpresa. Tenho um plano, e esse plano inclui o seu bem. Confie em mim. Como aplicamos praticamente a lição de Davi? Primeiro, estabeleça momentos diários de conexão com Deus. Assim como Davi escrevia salmos, você pode ter um diário de oração, onde expressa honestamente seus medos e ansiedades diante de Deus. Não edite seus sentimentos, os maquie. Deus pode lidar com sua honestidade. Segundo, crie lembretes da fidelidade de Deus. Escreva versículos em cartões e coloque-os, onde você os veja frequentemente no seu espelho, na sua geladeira, no seu carro. Quando a ansiedade chegar, leia esses versículos em voz alta. Declare a verdade de Deus sobre sua situação. Terceiro, busque comunidade. Davi não atravessou sozinho seu deserto. Tinha homens fiéis que o acompanhavam.
Você também precisa de irmãos e irmãs na fé que orem com você, que lembrem você das promessas de Deus quando as esquece. Agora quero fazer algumas perguntas que você precisa responder na quietude do seu coração. Não as responda apressadamente. Permita que o Espírito Santo ilumine sua mente enquanto reflete. Primeira pergunta: o que realmente tira a sua paz? Não falo das preocupações superficiais, mas daquela ansiedade profunda que acorda você às 3 da manhã. Identifique-a. Dê um nome a ela, porque só podemos entregar a Deus aquilo que primeiro reconhecemos como uma carga. Segunda pergunta: você tem tentado resolver seus problemas apenas com suas próprias forças? Você tem estado tão ocupado buscando soluções humanas que esqueceu de buscar primeiro o rosto de Deus? Provérbios 16:3 nos diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Você tem colocado suas cargas nas mãos de Deus ou ainda está se agarrando a elas? Terceira pergunta: quando foi a última vez que você lembrou de uma vitória passada que Deus lhe deu? Quando os israelitas cruzaram o Jordão, Deus ordenou que levantassem pedras como memorial, para que quando seus filhos perguntassem, pudessem contar o que Deus havia feito. Quais são suas pedras memoriais? Que milagres você esqueceu? Quarta pergunta: você está disposto a confiar em Deus, mesmo se a resposta não chegar no tempo que você espera? A fé não é acreditar que Deus fará o que eu quero quando eu quero. A fé é acreditar que Deus é bom, que Ele me ama e que seu tempo é perfeito, mesmo quando não entendo. Reflita sobre essas perguntas. Permita que elas mexam com o seu coração, porque é na honestidade diante de Deus onde começa a verdadeira transformação. Há uma verdade poderosa que quero que você compreenda. Sua mente é um campo de batalha, e a fé é sua arma mais poderosa. 2 Coríntios 10:5 nos instrui: destruindo raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nota a palavra levando? É um ato intencional, uma guerra espiritual que devemos travar cada dia. A ansiedade começa na mente. São pensamentos que se repetem uma e outra vez. E se eu fracassar? E se eu não for suficiente? E se tudo dar errado? Esses pensamentos são como sementes que, se permitimos germinar, produzem uma árvore venenosa de medo e desespero. Mas a fé dá a você o poder de arrancar essas sementes antes que criem raízes. Como você faz isso? Substituindo cada pensamento ansioso com a verdade de Deus. Quando sua mente diz: estou sozinho, a palavra declara: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Quando a ansiedade sussurra não há saída, Deus proclama: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Quando o medo grita: você não tem futuro, o Senhor promete: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 2:9-11. A fé fortalece sua mente porque ancora você em algo maior do que suas circunstâncias. Conecta você com a verdade eterna, imutável, poderosa de Deus. E quando sua mente está enraizada nessa verdade, a ansiedade perde seu poder sobre você. Não desaparece instantaneamente, mas já não controla você. Você controla seus pensamentos, submetendo-os a Cristo. Se há um antídoto divino contra a ansiedade, esse antídoto é a oração. Não a oração como um ritual religioso vazio, mas a oração como comunhão íntima com o Pai Celestial. 1 Tessalonicenses 5:17 nos diz algo radical: orai sem cessar. Como é possível orar sem cessar? Significa viver em um estado constante de conexão com Deus, onde cada respiração é uma conversa, cada momento é uma oportunidade para reconhecer sua presença. Quando Paulo escreveu em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não estava dando um conselho opcional, estava revelando um princípio espiritual. A ansiedade diminui em proporção direta à nossa vida de oração. Quando oramos, estamos transferindo o peso dos nossos ombros para os ombros infinitos de Deus. Mas observe algo crucial nesse versículo. Diz pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não é apenas pedir, é uma combinação de súplica honesta e gratidão. Porque quando agradecemos a Deus, estamos reconhecendo que Ele já foi fiel, que é apróvel, que já respondeu inúmeras vezes antes. A oração constante muda sua perspectiva. Em vez de se obsessionar com o problema, você começa a focar naquele que tem
todas as soluções. Em vez de ruminar as preocupações em sua mente, você as deposita aos pés de Jesus e algo sobrenatural acontece. A paz que excede todo o entendimento começa a guardar seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Hoje desafio você, transforme cada momento de ansiedade em um momento de oração. Quando sentir que a preocupação se aproxima, pare e ore. Mesmo que seja uma frase simples: Senhor, ajuda-me. Confio em Ti. Deus não nos deixou órfãos neste mundo cheio de incerteza. Ele encheu sua palavra com promessas específicas, poderosas, inquebrantáveis, que são como âncoras para nossa alma no meio da tempestade. Permita-me compartilhar com você algumas dessas promessas que você deve gravar em seu coração. Salmo 34, 17-18. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ouviu isso? Deus não está distante quando você sofre. Está perto. Está especialmente perto daqueles que estão quebrantados. Sua dor não o afasta, o atrai. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. A paz perfeita não vem de ter uma vida sem problemas. Vem de ter um propósito firme, uma mente focada em Deus, uma confiança inabalável na sua bondade. Mateus 11, 28-30. O próprio Jesus nos convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansado? Sobrecarregado? Este convite é para você. Jesus não pede que você consiga tudo sozinho. Oferece uma troca, suas cargas pesadas pelo seu jugo suave. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não diz, pode ser nossa ajuda. Diz que é nossa ajuda sempre presente. Nos momentos mais escuros, quando tudo parece desmoronar, Deus é seu refúgio seguro, sua fortaleza inabalável. Essas não são palavras bonitas. São promessas seladas com a autoridade do céu. A vitória sobre a ansiedade não é um evento único. É um estilo de vida. É uma série de decisões diárias, de hábitos santos que cultivamos com intencionalidade. Permita-me compartilhar com você práticas específicas que transformarão seu relacionamento com Deus e, consequentemente, sua batalha contra a ansiedade. Primeiro, comece cada dia com a palavra de Deus. Antes de checar seu celular, antes de mergulhar nas notícias ou redes sociais, alimente seu espírito com as Escrituras. Salmo 11:9-10 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Como você pode caminhar na luz, se não a acende primeiro? Dedique pelo menos 15 minutos cada manhã para ler a Bíblia. Permita que a verdade de Deus estabeleça o tom do seu dia. Segundo, pratique a gratidão intencional. Cada noite, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser grandes ou pequenas. Um teto sobre sua cabeça, comida em sua mesa, um amigo que ligou, um amanhecer lindo. 1 Tessalonicenses 5:18 nos instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão destrói a ansiedade porque muda seu foco do que falta para o que você tem. Terceiro, estabeleça momentos de jejum e oração. Não necessariamente jejum de comida, pode ser jejum de redes sociais, de televisão, de qualquer coisa que consuma seu tempo. Use esse tempo para buscar o rosto de Deus. Jesus disse em Mateus 6:18 que quando jejuamos em secreto, nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Quarto, sirva aos outros. Quando saímos da nossa própria crise para ajudar outra pessoa, algo poderoso acontece. Nossos problemas se reduzem ao seu tamanho real. Deixe-me contar uma metáfora que ilustra perfeitamente o que temos falado. Imagine que você está em um barco no meio do oceano. As ondas são enormes. O vento sopra com fúria. A tempestade parece interminável. Suas mãos agarram com desespero o timão, tentando controlar o barco. Mas cada onda bate mais forte. Você está exausto, aterrorizado, convencido de que vai afundar. De repente, você ouve uma voz que diz: solte o timão. É uma loucura, não é? Como você vai soltar o timão no meio da tempestade?
Mas a voz insiste. Solte o timão e vem aqui. Você olha e vê Jesus em pé no centro do barco, suas mãos estendidas em sua direção, seu rosto cheio de paz absoluta. Você tem uma decisão a tomar: continuar agarrado ao timão com suas próprias forças, ou confiar o suficiente para soltá-lo e caminhar até Jesus. Quando finalmente solta o timão e caminha em direção a ele, você descobre algo surpreendente. Jesus toma o timão, e quando ele o tem, a tempestade não desaparece imediatamente, mas você não está mais sozinho lutando contra ela. Ele está no comando. E mais do que isso, em seus braços no meio da tempestade, você encontra paz. Esta é a vida de fé, irmão, irmã. Não significa que as tempestades não virão. Significa que você não tem que enfrentá-las sozinho. Não tem que ter todas as respostas. Não tem que controlar tudo. Só tem que soltar o timão e confiar naquele que acalma as tempestades. Marcos 4:39 nos conta que Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se acalmou e tudo ficou completamente tranquilo. O mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade está no seu barco hoje. Agora preciso falar com total honestidade sobre algo que muitos preferem evitar: o conflito interno que vive uma pessoa presa na ansiedade. Porque se não confrontarmos a realidade desta batalha, nunca poderemos vencê-la. A ansiedade não é apenas um sentimento desconfortável. É uma guerra que se trava no campo de batalha da sua mente, do seu coração, da sua alma. Imagine acordar cada manhã com um nó no estômago, antes mesmo de lembrar por que se sente assim. Seu primeiro pensamento consciente é de temor, de preocupação. Você levanta da cama como se carregasse correntes invisíveis. Vai ao trabalho, sorri, finge que está tudo bem, mas por dentro há um grito silencioso que ninguém escuta. As pessoas veem você funcionando, mas não veem como cada decisão simples parece escalar uma montanha. A ansiedade rouba sua capacidade de aproveitar o presente. Você está fisicamente aqui, mas mentalmente está no futuro, imaginando catástrofes, preparando-se para desastres que provavelmente nunca ocorrerão. Come sem saborear, fala sem conectar, vive sem viver realmente. E o pior é a culpa que se soma. Você se sente culpado por estar ansioso, culpado por não ser mais forte, culpado por não ter fé suficiente. As noites são as mais difíceis. Quando o mundo fica em silêncio, sua mente se torna um barulho ensurdecedor. Você revisa mentalmente cada conversa do dia, cada decisão, cada erro. Rola na cama, exausto, mas incapaz de descansar. E quando finalmente o sono chega, é superficial, interrompido por pesadelos que refletem seus medos mais profundos. Este é o conflito humano da ansiedade. Uma prisão que ninguém mais pode ver, mas que você sente com cada fibra do seu ser. Agora quero levar você a uma das histórias mais intensas de toda a Bíblia, a história de Jó. Este homem tinha tudo: riqueza abundante, uma família linda, saúde perfeita e, acima de tudo, um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz que ele era íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Se alguém merecia uma vida sem problemas, era Jó. Mas então, em um único dia, tudo desmoronou. Seus filhos morreram, sua riqueza desapareceu, seus servos foram assassinados. E como se isso não fosse suficiente, seu corpo foi coberto de chagas dolorosas da cabeça aos pés. Jó passou de ser o homem mais abençoado a estar sentado em um monte de cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica. Seus amigos vieram, mas em vez de consolá-lo, o acusaram. Disseram que certamente havia pecado, que Deus estava castigando, que devia confessar sua maldade oculta. Sua própria esposa, quebrantada pela dor, lhe disse: amaldiçoa Deus. E morre Jó 2:9. Imagine a solidão, o abandono, a confusão absoluta de Jó. Não apenas perdeu tudo o externo, mas também enfrentou o julgamento e a incompreensão daqueles que deveriam apoiá-lo. E no meio de tudo isso, Jó clamou a Deus com perguntas brutalmente honestas. Por quê? O que fiz para merecer isso? Onde estás, Deus? Jó não fingiu estar bem. Não citou versículos com um sorriso falso. Quebrantou-se, questionou, chorou. Mas há algo crucial: nunca amaldiçoou a Deus, nunca renunciou à sua fé. No meio da prova mais escura, Jó agarrou-se à única coisa que lhe restava: o próprio Deus Doxmi, mostrar o que teria acontecido se Jó tivesse escolhido o caminho da incredulidade. Se tivesse ouvido sua esposa e amaldiçoado a Deus. Se tivesse aceitado o veredito de seus amigos e afundado na amargura. As consequências de viver sem fé no meio da prova são devastadoras, e você precisa entendê-las para nunca tomar esse caminho. Primeira consequência: a desesperança total. Quando tiramos Deus da equação, quando decidimos que Ele não existe, ou que não se importa conosco, ficamos completamente sozinhos em um universo frio
indiferente. O sofrimento deixa de ter propósito. Torna-se simplesmente crueldade aleatória, má sorte sem significado. E quando não há significado, não há esperança. Não há razão para levantar amanhã. Não há luz no fim do túnel, porque não há túnel, apenas escuridão eterna. Segunda consequência, a amargura que destrói a alma. Hebreus 12:15 nos adverte: atentai diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. A falta de fé na prova produz uma raiz de amargura que envenena tudo. Você se torna cínico, ressentido, incapaz de confiar. Afasta as pessoas que ama. Torna-se sua própria prisão. Terceira consequência, perdemos a oportunidade de ver a glória de Deus. Porque aqui está a verdade profunda. Deus muitas vezes permite as provas não para nos destruir, mas para se revelar de maneiras que só podemos ver no vale escuro. Se Jó tivesse desistido, nunca teria experimentado o encontro poderoso com Deus que veio no final. Nunca teria recebido a restauração em dobro de tudo que perdeu. Sem fé, a prova nos quebra. Com fé, a prova nos fortalece. Agora quero revelar um mistério que mudará sua perspectiva sobre o sofrimento. Deus não desperdiça nenhuma prova. Tiago 1:2-4 nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nota a palavra alegria? Tiago não está sendo sarcástico. Está revelando uma verdade espiritual profunda. As provas são a sala de aula, onde Deus nos ensina lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. O que Deus nos ensina através das provas. Primeiro, nos ensina nossa total dependência dele. Quando tudo vai bem, é fácil pensar que temos o controle e que somos autossuficientes. Mas quando a prova chega e nossos recursos se esgotam, descobrimos uma verdade libertadora. Nunca tivemos o controle. Sempre foi Deus nos sustentando. A prova nos mostra que sem Ele, nada podemos fazer. João 15:5. Segundo, nos ensina a compaixão genuína. 1 Pedro 5:10 promete: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando Deus nos restaura depois da prova, não nos restaura apenas para nosso benefício. Restaura-nos para que possamos consolar outros com o consolo que recebemos. Sua dor não é em vão. É preparação para seu ministério futuro. Terceiro, nos ensina a valorizar o que realmente importa. A prova queima o superficial e revela o essencial. Jó perdeu suas riquezas, mas ganhou uma revelação de Deus, que transformou sua vida para sempre. Quero compartilhar com você um insight que me sustentou em meus momentos mais escuros, uma verdade que você precisa gravar no mais profundo do seu coração. Deus está mais perto na prova do que na prosperidade. Isso contradiz o que nossos sentimentos nos dizem, mas é a verdade absoluta das Escrituras. Quando Jó finalmente teve seu encontro com Deus, depois de todo o seu sofrimento, disse estas palavras em Jó 42:5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Compreende o que está dizendo? Antes da prova, Jó conhecia Deus de segunda mão, pelo que outros lhe haviam contado. Depois da prova, conhecia-o de primeira mão, por experiência direta, íntima, transformadora. A ansiedade, a prova, o sofrimento. Estes são caminhos dolorosos, mas são também convites divinos para conhecer Deus de maneiras mais profundas. É no vale onde aprendemos que Ele é o bom pastor. É na escuridão onde descobrimos que Ele é a luz. É na fraqueza onde experimentamos que Ele é a nossa fortaleza. Romanos 5:3 -5 expressa perfeitamente. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. A prova tem um propósito. A ansiedade que você enfrenta não é o final da sua história. É um capítulo que Deus usará para escrever algo glorioso. Confie no autor. Ele sabe como termina a sua história, e prometo que termina bem para aqueles que amam a Deus, depois de tudo o que caminhamos juntos. Agora chegamos a um ponto crucial. Como renovamos nossa confiança em Deus quando a ansiedade corroeu nossa fé? Como reconstruímos o que o medo destruiu? Permita-me guiar você passo a passo neste processo de renovação espiritual. O primeiro passo
é o arrependimento. Não no sentido de condenação, mas de mudança de direção. Você precisa reconhecer honestamente diante de Deus: Senhor, tenho tentado controlar minha vida. Tenho confiado mais nos meus próprios recursos do que na tua provisão. Tenho permitido que o medo fale mais alto do que a tua palavra. Perdoe-me. Salmos 5, 1 e 10. É nossa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O segundo passo é lembrar a fidelidade passada de Deus. Tome um momento agora mesmo e pense: quantas vezes Deus sustentou você quando pensou que cairia? Quantas portas Ele abriu quando todas pareciam fechadas? Quantas provisões chegaram bem na hora? O povo de Israel ergueu altares de pedra como lembretes da fidelidade de Deus. Você precisa fazer o mesmo em seu coração. Escreva seus testemunhos. Conte suas vitórias. Lembre-se de seus milagres. O terceiro passo é alimentar-se diariamente da palavra. Romanos 10 e 17 declara: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você não pode renovar sua confiança com seus próprios pensamentos. Precisa da verdade externa, objetiva, poderosa das Escrituras. Leia a Bíblia não como um dever religioso, mas como uma criança faminta que busca alimento. Declare as promessas em voz alta. Permita que a palavra substitua as mentiras da ansiedade. Agora quero dar a você um arsenal de promessas bíblicas que são como antídotos específicos contra a ansiedade. Estas não são citações inspiradoras para decorar uma parede. São decretos do céu, promessas seladas com o sangue de Cristo, garantias inquebrantáveis do Deus que não pode mentir. Para quando você sentir que está sozinho, Deuteronômio 31:6 declara: sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos aterrorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Deus não apenas acompanha você nos bons momentos, está com você, especialmente nos vales escuros. Para quando o futuro aterrorizar você, Jeremias 2, las 9 e 11 promete: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Seu futuro não está nas mãos do acaso. Está nas mãos de um Deus amoroso que tem planos específicos de bênção para você. Para quando você sentir que não aguenta mais, Isaías 4:0 e 31 assegura: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus promete renovação sobrenatural de forças. Você não tem que depender apenas da sua energia limitada. Para quando você precisar de provisão, Filipenses 4:19 garante: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus não promete dar tudo o que você quer, mas sim tudo o que você precisa. E Ele conhece suas necessidades melhor do que você mesmo. Essas promessas são suas, aproprie-se delas. Declare sobre sua vida: se Deus disse, eu creio. E isso o estabelece. Deixe-me compartilhar com você uma história real que ilustra o poder transformador de confiar em Deus no meio da ansiedade. Havia uma mulher, vamos chamá-la de Maria, que vivia em um estado constante de pânico. Havia perdido seu emprego, estava prestes a perder sua casa e tinha 3 filhos para alimentar. Cada noite, chorava até adormecer, aterrorizada pelo futuro. Um dia, uma irmã da igreja deu a ela um caderno e disse: escreva cada dia uma coisa que Deus proveu, não importa quão pequena seja. No início, Maria pensou que era um exercício inútil. Como ia escrever sobre provisões quando não tinha nada, mas decidiu tentar. No primeiro dia escreveu: havia comida na geladeira hoje. No segundo dia, as crianças têm roupa para vestir. No terceiro dia, vizinho nos trouxe frutas da sua horta. Dia após dia, semana após semana, Maria começou a notar algo surpreendente. Deus estava provendo constantemente de maneiras que ela estava cega demais pela ansiedade para ver. 2 meses depois, conseguiu um emprego melhor do que o que havia perdido. 6 meses depois, não apenas salvou sua casa, mas pôde ajudar outra família em crise. Mas o mais transformador não foi a provisão material, foi a mudança em seu coração. Maria passou de viver em ansiedade constante a viver em gratidão constante. Seu caderno tinha mais de 300 registros de provisões de Deus. Anos depois, ela diz: a ansiedade me tinha olhando sempre para frente com medo. A gratidão me ensinou a olhar o presente com fé. E quando você confia que Deus está cuidando de você hoje, o amanhã perde seu terror. Agora é sua vez. Pegue o que aprendemos e aplique a sua realidade específica hoje.
Não amanhã, não na próxima semana. Hoje, porque a fé sem ação é morta e a transformação requer decisões concretas. Primeiro, identifique sua ansiedade principal. Qual é aquela preocupação que rouba seu sono? Escreva menos em um papel. Seja específico. Não escreva, estou preocupado com tudo. Escreva, estou ansioso pela dívida de R$ 5.000. Ou tenho medo de perder meu emprego. Ou estou aterrorizado pela saúde do meu filho. Dê nome ao seu gigante, porque só podemos vencer aquilo que confrontamos. Segundo, encontre uma promessa bíblica específica para essa situação. Se é ansiedade financeira, Filipenses 4:19. Se é medo do futuro, Jeremias 29:11. Se é preocupação com a saúde, Êxodo 15:26. Escreva essa promessa embaixo da sua preocupação. Agora olhe seu papel. Em cima está seu problema. Embaixo está a promessa de Deus. Qual é maior? Qual é mais real? Qual durará para sempre? Terceiro, comece um diário de gratidão como Maria. Cada noite, sem exceção, escreva 3 provisões de Deus daquele dia. Podem ser tão simples como acordei vivo ou tive o que comer. A gratidão recalibra sua perspectiva. Muda seu foco da escassez para a abundância, do medo para a confiança. Quarto, busque um companheiro de prestação de contas. Tiago 5:16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Encontre um irmão ou irmã em Cristo de confiança e compartilhe sua luta. Peça que ore com você, que lembre você das promessas de Deus quando as esquecer. Você não foi projetado para caminhar sozinho nesta jornada. Quero fazer uma pausa com você agora. Respire fundo. Deixe seus ombros relaxar. Feche seus olhos por um momento se puder e permita que estas palavras penetrem não apenas sua mente, mas seu coração. Você que carregou o peso da ansiedade durante tanto tempo, quero que saiba algo. Deus vê cada lágrima que você derramou em segredo. Ele conhece cada noite de insônia, cada batalha silenciosa, cada vez que sorriu por fora, enquanto desmoronava por dentro. E Ele não está julgando você. Está sustentando você, mesmo quando não sente, mesmo quando parece que tudo está desmoronando, seus braços rodeiam você. Salmo 56:8 diz algo lindo. Contas os meus passos quando vagueio de um lado para outro. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus não desperdiça sua dor. Cada lágrima tem significado, cada luta tem propósito. Nada do que você atravessou é em vão. Talvez neste momento sinta que falhou, que sua fé não foi suficiente, que deveria ser mais forte. Deixe-me dizer o que o Pai Celestial está sussurrando agora mesmo. Filho meu, filha minha, não precisa ser forte. Eu sou tua fortaleza. Não precisa ter todas as respostas. Eu sou a resposta. Não precisa ver o caminho completo. Só precisa dar o próximo passo e eu estarei ali. 2 Coríntios 12:9 contém uma verdade libertadora. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. É uma oportunidade para que seu poder se manifeste. Quando chega ao fim de si mesmo, descobre que Deus está apenas começando. Hoje, aqui, agora, você pode soltar, pode descansar, pode confiar. Existe uma batalha que se trava constantemente no campo da sua mente. E a arma mais poderosa que você tem é a fé ativa na palavra de Deus. Os pensamentos negativos não são simplesmente ideias inofensivas. São sementes que, se permitimos germinar, produzem frutos de destruição em nossa vida. Mas a fé tem o poder de transformar completamente sua maneira de pensar. Romanos 12:2 nos instrui: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note a palavra transformai-vos. Não diz tentem mudar ou esperem se sentir melhor. Diz que seremos transformados ativamente mediante a renovação da mente. Como acontece esta transformação? Quando um pensamento negativo chega: não valho nada, nunca vou sair disso, estou sozinho, não há esperança. Você tem uma decisão a tomar naquele exato momento. Pode aceitar esse pensamento como verdade, permitir que ele crie raízes e cresça. Ou pode confrontá-lo imediatamente com a verdade de Deus. O pensamento diz: você não vale nada. A palavra responde: fostes comprados por preço, o precioso sangue de Cristo. 1 Pedro, lá 1:18-19. O pensamento diz: você nunca sairá disso. A palavra declara: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. O pensamento diz: você está sozinho. A palavra promete: de maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Esta é guerra espiritual prática. Cada pensamento negativo é uma oportunidade para exercitar sua fé.
para fortalecer seu músculo espiritual, para provar que a palavra de Deus é mais real do que seus sentimentos. Além da mente, a fé tem um poder curador sobre o coração ferido. E deixe-me ser claro, não estou falando de uma cura superficial, de colocar um curativo sobre uma ferida profunda. Falo de cura genuína, do tipo que só Deus pode dar, o tipo de restauração que chega às camadas mais profundas do seu ser. O Salmo 147:3 nos revela algo lindo sobre o caráter de Deus. Ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deus não é um médico distante que diagnostica de longe. É um curador compassivo que se aproxima, que toca as feridas, que aplica o bálsamo curador do seu amor e da sua graça. Quando você viveu com ansiedade durante muito tempo, seu coração endurece, constrói muros para se proteger da dor. Mas esses mesmos muros isolam você do amor da comunidade, da vida abundante que Deus projetou para você. Ezequiel 3:6-26 contém uma promessa transformadora. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Como a fé facilita esta cura? Primeiro, a fé permite que você seja vulnerável diante de Deus. Não precisa mais fingir que está bem. Pode apresentar-se diante dele com todas as suas feridas expostas, confiando que ele não rejeitará você, mas curará você. Segundo, a fé abre você para receber o amor de Deus. Muitos sabem intelectualmente que Deus os ama, mas não experimentaram isso no profundo do coração. Efésios 3:17-19 ora, para que arraigados e alicerçados em amor, possamos compreender qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Quando você experimenta este amor, as feridas começam a sarar. Agora quero mostrar uma das transformações mais dramáticas registradas nas Escrituras, a transformação de Pedro. Este homem passou de ser um discípulo impulsivo e medroso a ser uma rocha inquebrantável de fé. Sua história é nossa história. Você lembrará que Pedro era o discípulo que caminhou sobre a água com Jesus, cheio de fé e ousadia. Saiu do barco quando todos os outros permaneceram seguros dentro. Mas então, o que aconteceu? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." Mateus 14:30. Pedro tirou os olhos de Jesus e os colocou na tempestade, e a ansiedade, literalmente, o afundou. Depois veio o momento mais escuro de Pedro, na noite da prisão de Jesus. Este mesmo homem que havia prometido morrer pelo seu mestre negou-o 3 vezes, aterrorizado pelas acusações de uma serva. Lucas 22:62 nos diz: "E saindo, chorou amargamente. A culpa, a vergonha, o sentimento de fracasso total devem ter sido avassaladores." Mas aqui vem a parte linda. Depois da ressurreição, Jesus procurou especificamente por Pedro, em João 21. Junto ao mar da Galileia, Jesus perguntou 3 vezes: "Amas-me?" Para cada negação, uma oportunidade de restauração. Para cada fracasso, uma promessa de um novo começo. E Jesus encarregou: "Apacenta as minhas ovelhas." O que aconteceu depois? No dia de Pentecostes, este mesmo Pedro que havia tremido diante de uma serva levantou-se corajosamente diante de milhares e pregou o primeiro sermão da igreja. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Pedro, o ansioso, o que afundou, o que negou a Cristo, foi transformado em Pedro, a rocha, o corajoso, o líder. O que podemos aprender da transformação de Pedro, que se aplica diretamente à sua batalha contra a ansiedade? Permita-me sintetizar as lições cruciais que mudam vidas. Primeiro, o fracasso não é o final. Pedro falhou espetacularmente. Não uma, mas múltiplas vezes. Afundou na água. Negou a Cristo. Mas Deus não o descartou. Pelo contrário, restaurou-o e usou-o poderosamente. Seus fracassos passados, seus momentos de fraqueza, quando a ansiedade venceu você, seus dias quando sua fé tremeu, nada disso desqualifica você do amor e do plano de Deus para você. Romanos 8:1 declara: "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Segundo, a transformação é um processo, não um evento instantâneo. Pedro não mudou da noite para o dia. Houve quedas, restaurações, aprendizados. Filipenses 1:6 nos assegura: "Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Deus não terminou com você. Você está em processo de transformação. Terceiro, a chave da transformação é manter os olhos em Jesus. Quando Pedro olhava para Jesus, caminhava sobre a água. Quando olhava a tempestade, afundava. Hebreus 12:2 nos instrui: "Olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus. Não nas suas circunstâncias, não nos seus problemas, não nos seus medos, em Jesus. Quarto, o poder transformador vem do Espírito Santo. Atos 1:8 prometeu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pedro recebeu esse poder no Pentecostes. Você tem acesso a esse mesmo poder hoje. O mesmo Espírito que transformou Pedro quer transformar você. Agora preciso que você pare e reflita honestamente sobre estas perguntas. Não as leia superficialmente. Permita que o Espírito Santo as use para iluminar áreas da sua vida que precisam de transformação. Primeira pergunta: em que área da sua vida você tirou os olhos de Jesus e os colocou na tempestade? Como Pedro, todos temos momentos onde começamos bem, mas depois nos distraímos com os problemas. Qual é seu vento forte que está fazendo você afundar? Identifique-o, porque só podemos corrigir aquilo que primeiro reconhecemos. Segunda pergunta: que fracassos passados você ainda carrega como culpa? Há algo na sua história, um erro, um pecado, uma queda que você continua revivendo, que impede você de acreditar que Deus pode usá-lo? Jesus restaurou Pedro completamente. Ele quer fazer o mesmo com você. Mas primeiro você deve trazer essa ferida à luz e permitir que ele a cure. Terceira pergunta: você está esperando uma transformação instantânea ou está comprometido com o processo? Muitos se desanimam porque esperam mudar da noite para o dia. Mas a santificação é uma jornada. Você está disposto a ser paciente consigo mesmo? Enquanto Deus trabalha em você, você pode celebrar o pequeno progresso em vez de focar apenas no quanto falta. Quarta pergunta: você convidou o Espírito Santo para ser seu companheiro constante nesta batalha contra a ansiedade? Você não pode vencer pela sua própria força. Precisa do poder sobrenatural do Espírito. 1 João 4:4 promete: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você está dependendo desse poder. Tome tempo para responder essas perguntas em seu coração. Escreva, se necessário. A transformação começa com a honestidade radical diante de Deus. Irene, chegamos a um ponto onde preciso falar com você sobre algo glorioso. A vitória não é apenas possível, é seu destino garantido em Cristo Jesus. 1 João 5:4 declara com autoridade absoluta: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Ouviu isso? Não diz talvez você vença ou tente vencer. Diz que você já vence, e o instrumento dessa vitória é sua fé. A ansiedade quer convencer você de que é uma vítima, de que está à mercê das circunstâncias, de que não tem controle, de que a derrota é inevitável. Mas essa é uma mentira do inimigo da sua alma. A verdade é que em Cristo você já é mais do que vencedor. Romanos 8:37 proclama: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não vencedores por uma margem estreita, mas mais do que vencedores. O que significa ser mais do que vencedor? Significa que você não apenas sobrevive à batalha, mas sai transformado, fortalecido com um testemunho poderoso. Significa que cada ataque do inimigo se torna uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Significa que o que o diabo planejou para sua destruição, Deus usa para sua promoção. A vitória espiritual sobre a ansiedade não vem de técnicas humanas de relaxamento, embora essas possam ajudar. Vem de uma fé ativa, militante, que se levanta a cada dia e declara: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Vem de tomar a decisão consciente de acreditar nas promessas de Deus mais do que nos seus sentimentos, de confiar no seu caráter mais do que nas suas circunstâncias. Hoje, agora mesmo, a vitória está disponível para você. Aman. Não quando as coisas melhorarem. Agora, preciso ser claro com você. A ansiedade é uma tentação. Sim, ouviu bem. Não é apenas um sentimento inevitável. É um convite do inimigo para duvidar de Deus, para tomar o controle pelas suas próprias mãos, para viver em incredulidade. E como toda tentação, pode ser resistida com as armas espirituais que Deus nos deu. Tiago 4:7 nos dá a fórmula da resistência. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe a ordem. Primeiro, sujeição a Deus, depois, resistência ao diabo. Você não pode resistir efetivamente se primeiro não se sujeitou completamente a Deus. A sujeição significa a rendição total. Dizer: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Confio em ti mais do que na minha própria compreensão. Quando a tentação da ansiedade chegar e chegará,
porque o inimigo não desiste facilmente. Você tem que recarregá-la pelo que é e não aceite passivamente. Não diga, é uma tentação para duvidar de Deus. E em nome de Jesus, rejeito. Efésios 6,16 nos fala do embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A ansiedade é um desses dardos inflamados. Vem voando em direção à sua mente, tentando incendiar sua paz, sua alegria, sua confiança. Mas quando você levanta o escudo da fé, quando declara uma promessa de Deus, quando lembra sua fidelidade passada, quando se ancora na sua palavra, esse dardo não penetra, apaga-se antes de alcançar você. A resistência é ativa, não passiva. Requer que você lute, que use sua voz, que declare verdade sobre as mentiras. 2 Coríntios 10:5, destruindo raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. A vitória sobre a ansiedade raramente é instantânea. É um processo que requer perseverança, essa qualidade espiritual que nos mantém firmes, mesmo quando os resultados demoram a chegar. E preciso ser honesto com você. Haverá dias quando sentirá que está retrocedendo, quando a ansiedade voltará com força, quando vai querer desistir. É precisamente nesses momentos que a perseverança faz a diferença entre a derrota e a vitória. Hebreus 10:35-36 nos exorta: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A perseverança não é simplesmente aguentar passivamente. É continuar ativamente em obediência, continuar confiando, continuar declarando a palavra, continuar orando, mesmo quando não vê mudanças imediatas. Tiago 1:12 nos promete algo lindo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma coroa esperando você. Há uma recompensa no final desta batalha. Mas você só a receberá se perseverar, se não desistir. Pense em um agricultor que planta sementes. Não vê resultados imediatos. Dia após dia, a terra parece igual. Mas abaixo da superfície, invisível aos seus olhos, está acontecendo um processo. As sementes estão germinando, as raízes estão crescendo, a vida está se desenvolvendo. Se o agricultor se impacientasse e arrancasse as sementes para verificar seu progresso, destruiria a colheita. Tem que perseverar, confiar no processo, esperar o tempo de Deus. Gálatas 6:9 nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Sua colheita está vindo, sua vitória está se gestando. Não desista agora. Agora quero mostrar um exemplo poderoso de vitória através da perseverança. O apóstolo Paulo. Este homem enfrentou mais ansiedade, mais razões legítimas para se preocupar do que a maioria de nós enfrentará jamais. Escute seu testemunho em 2 Coríntios 11:23-28. Açoitado múltiplas vezes, preso repetidamente, em perigo de morte constante, naufrágios, perigos de bandidos, sem comida, sem descanso, enfrentando a pressão diária de sua preocupação por todas as igrejas. E sabe o que? Paulo também experimentou ansiedade. Em 2 Coríntios 7:5 confessa: porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Paulo era humano, conhecia o medo, a pressão, a ansiedade. Mas aqui está a diferença. Paulo não permitiu que a ansiedade o definisse ou o derrotasse. Em Filipenses 4:11-13, escrito de uma prisão romana, declara: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Note que diz aprendi. Não nasceu com essa capacidade. Desenvolveu-a, cultivou-a, perseverou até dominá-la. E seu segredo está na última frase: naquele que me fortalece. Paulo não dependia da sua própria força. Dependia totalmente de Cristo. Mais ainda, Paulo transformou seu sofrimento em ministério. 2 Coríntios 1:3-4 revela sua perspectiva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que
Nós mesmos somos contemplados por Deus. Quero deixar você com um insight que pode revolucionar completamente sua perspectiva sobre a ansiedade e a vitória. Aqui está. Deus não desperdiça nenhuma batalha. Cada luta o que você enfrentou, cada momento de ansiedade que vence, cada vez que escolhe confiar quando tudo diz para duvidar, você está sendo equipado para algo maior. 1 Pedro 5:10 contém uma promessa que você deve agarrar com ambas as mãos. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Leia isso de novo. Depois do sofrimento, vem a restauração, a força, a firmeza, a estabilidade. O sofrimento não é o final, é o túnel para um lugar mais glorioso. Sua batalha atual com a ansiedade não é um desperdício de tempo. É seu treinamento. É Deus desenvolvendo em você uma fé que não se abala, uma confiança que não se quebra, um testemunho que ajudará milhares que virão depois de você. Cada vez que resiste à tentação da ansiedade, está fortalecendo seu músculo espiritual. Cada vez que declara a palavra sobre seus medos, está afiando sua espada. Cada vez que ora, em vez de se preocupar, está construindo uma história de fidelidade de Deus que sustentará sua fé nas batalhas futuras. Romanos 8:28 não é apenas um versículo bonito, é uma verdade operativa em sua vida agora mesmo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo esta ansiedade, Deus está usando para o seu bem. Não porque a ansiedade seja boa, mas porque Deus é tão poderoso que pode pegar até as táticas do inimigo e transformá-las em vitória para você. Sua história não termina em ansiedade, termina em vitória, em testemunho, em glória para Deus. Caminhamos juntos, um longo caminho nesta mensagem. E agora quero fazer uma pausa para recapitular as verdades poderosas que Deus nos revelou, porque a repetição não é apenas para lembrar, é para ancorar essas verdades tão profundamente em seu coração que se tornem parte do seu DNA espiritual. Primeiro, aprendemos que a ansiedade não é seu destino. É uma batalha, sim, mas é uma batalha que já foi vencida na cruz do Calvário, quando Jesus disse, está consumado, em João 19:30. Não estava falando apenas da salvação da sua alma, mas também da sua liberdade completa, incluindo liberdade da escravidão, da ansiedade. Segundo, descobrimos que a ansiedade é fundamentalmente uma crise de fé, não é um defeito de caráter, nem uma fraqueza pessoal. É o resultado de confiar mais nas nossas circunstâncias do que no caráter de Deus. Mas a boa notícia é que a fé pode ser fortalecida, crescer, desenvolver-se. Você não está condenado a permanecer onde está. Terceiro, vimos através das histórias de Davi, Jó, Pedro e Paulo que até os gigantes da fé enfrentaram ansiedade, medo e dúvida. A diferença não foi que nunca sentiram essas coisas, mas que escolheram confiar em Deus, apesar de senti-las. A vitória não vem da ausência de medo, mas da presença de fé no meio do medo. Quarto, aprendemos que Deus tem promessas específicas para cada tipo de ansiedade que enfrentamos. Não importa qual seja sua batalha financeira, de saúde, relacional, vocacional, Deus tem uma palavra para você. Sua palavra não é genérica, é pessoal, poderosa, aplicável à sua situação exata, agora mesmo. E quinto, descobrimos que a transformação é possível, real, disponível. Você não tem que viver escravizado pela ansiedade nem mais um dia. Agora preciso equipar você com ferramentas práticas que pode implementar imediatamente na sua vida diária. Porque a teologia sem aplicação prática é como um mapa sem caminhar. Bonito, mas inútil. Então, como você vive vitorioso sobre a ansiedade cada dia? Primeiro, estabeleça uma rotina matinal, espiritual, não negociável. Antes de checar seu celular, antes de pensar nos seus problemas, dedique os primeiros 15 a 30 minutos do seu dia a Deus. Leia um salmo, declare promessas bíblicas sobre seu dia. Ore especificamente contra a ansiedade. Salmo 5:3 diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Estabeleça o tom do seu dia com a presença de Deus. Segundo, crie cartões de promessas. Escreva versículos específicos contra a ansiedade em cartões pequenos. Leve um no bolso. Coloque um na sua mesa, outro no seu carro, outro no seu espelho. Quando a ansiedade atacar durante o dia, tire esse cartão e leia-o em voz alta. A repetição consciente reprograma sua mente. Terceiro, pratique a respiração de oração. Quando sentir que a ansiedade aumenta, pare onde quer que esteja. Respire profundamente e inspire enquanto diz mentalmente, o Senhor é o meu pastor. Expire dizendo, nada me faltará.
Salmo 23:1. Repita 5 vezes. Isso combina a verdade espiritual com a resposta física de calma. Quarto, estabeleça limites com a informação negativa. Limite seu consumo de notícias, redes sociais, conversas tóxicas. Filipenses 4:8 nos instrui. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Proteja sua mente da contaminação constante. Quinto, busque comunidade ativamente. Hebreus 10:24-25 nos chama a nos reunir, a nos animar uns aos outros. Não lute esta batalha sozinho. A vitória sobre a ansiedade não é apenas uma jornada individual, é uma batalha comunitária. Deus projetou a igreja, o corpo de Cristo, como um sistema de apoio mútuo, onde nos fortalecemos uns aos outros. Eclesiastes 4:9-10 revela esta verdade. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Você precisa de irmãos e irmãs que conheçam sua luta, que orem com você, que lembrem você da verdade de Deus quando a esquece. A vulnerabilidade é assustadora, eu sei. É tentador fingir que está tudo bem, manter uma fachada de espiritualidade perfeita. Mas Tiago 5:16 nos instrui: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Há poder na confissão mútua, em tirar a máscara e dizer: estou lutando, preciso de ajuda. Orem por mim. Quando você faz isso, acontecem 2 coisas milagrosas. Primeiro, o inimigo perde seu poder. Ele prospera no segredo, na vergonha, no isolamento. Mas quando você traz sua luta à luz, expõe suas táticas e sua influência diminui. Segundo, você ativa o poder da oração corporativa. Mateus 18:19-20 promete: em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Busque ou forme um grupo pequeno de oração, especificamente para apoiarem-se mutuamente na batalha contra a ansiedade. Reúnam-se semanalmente, compartilhem lutas, declarem promessas, orem fervorosamente uns pelos outros. Agora preciso falar com você, com a autoridade da Palavra de Deus e a urgência do Espírito Santo. Este momento é crucial. Não deixe que esta mensagem seja apenas informação que entra por um ouvido e sai pelo outro. Permita que seja transformação que penetra seu coração e muda sua vida para sempre. Josué 1:9 contém um mandato direto de Deus para você hoje. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Notou que é uma ordem, não uma sugestão. Deus está ordenando que você seja corajoso, que rejeite o medo, que confie na sua presença constante. Não espere se sentir corajoso para agir com coragem. Haja primeiro e os sentimentos virão depois. Não espere que a ansiedade desapareça para começar a confiar em Deus. Confie primeiro e a ansiedade perderá seu poder. Não espere condições perfeitas para obedecer. Obedeça agora, no meio da imperfeição, e observe como Deus faz o milagre. 2 Timóteo 1:7 declara uma verdade libertadora, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se a ansiedade, o medo, a timidez estão controlando sua vida, não vem de Deus, vem do inimigo, e você tem autoridade em Cristo para rejeitá-los, para expulsá-los, para declarar: não pertenço a você, pertenço a Cristo, e Ele me deu espírito de poder. Hoje é o dia da sua decisão. Você continuará permitindo que a ansiedade roube sua paz, sua alegria, seu propósito? Ou se levantará em fé, tomará a autoridade que Cristo lhe deu e declarará guerra contra tudo o que se opõe à paz de Deus na sua vida? A escolha é sua. Mas exorto você, suplico, em nome de Jesus, escolha a vida, escolha a fé, escolha a vitória. Antes de entrarmos na nossa oração final, quero deixar você com uma imagem que espero que carregue pelo resto da sua vida. Imagine que está parado na beira de um precipício. Atrás de você está tudo conhecido. Sua ansiedade, seus medos, seus mecanismos de controle, sua vida como tem vivido até agora. É doloroso, sim, mas é familiar. Você sabe como navegar esse território.
À sua frente está uma ponte. É uma ponte de fé que se estende sobre um abismo que você não consegue ver o fundo. Do outro lado da ponte está a promessa de Deus. Paz que excede todo o entendimento, vida abundante e liberdade da ansiedade. Propósito divino. Mas para chegar lá, você tem que caminhar sobre essa ponte. E a ponte só se sustenta pela fé. Hebreus 11:1 define a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você não pode ver como Deus vai resolver sua situação. Não pode ver o plano completo, não tem todas as respostas, mas pode ver Jesus parado do outro lado da ponte, com seus braços estendidos em sua direção, dizendo: vem, dá o primeiro passo, eu te sustentarei. Cada passo nessa ponte é um ato de fé. O primeiro passo é o mais difícil, soltar o controle. O segundo passo, confiar nas promessas de Deus, mais do que nas suas circunstâncias. O terceiro passo, obedecer mesmo quando não entende. E com cada passo, a ponte se torna mais sólida sob seus pés. Com cada passo, a voz de Jesus se torna mais clara. Com cada passo, a ansiedade se torna menor atrás de você. E um dia, não muito distante, você olhará para trás e ficará maravilhado com a distância que percorreu. E dará glória a Deus. Chegamos a um momento sagrado em nosso tempo juntos. Tudo o que falamos, todas as verdades que exploramos, todas as promessas que descobrimos, agora precisam ser ativadas através da oração. Porque a oração não é apenas palavras que dizemos, é a ponte onde o céu toca a terra, onde o poder de Deus se encontra com sua necessidade humana. Quero que você se prepare para este momento. Se está em um lugar onde pode fazer isso, feche seus olhos. Se está dirigindo ou não, pode fechar os olhos. Simplesmente, foque seu coração. Deixe de lado todas as distrações. Desligue mentalmente o barulho do mundo, isto é, entre você e Deus agora. Ninguém mais importa neste momento. Apenas você e seu Pai Celestial. 1 João 5:14-15 nos assegura. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você está prestes a orar conforme sua vontade. Porque sua vontade é que você viva em paz, livre da ansiedade. Reconheça a presença de Deus agora mesmo. Ele não está distante. Está aqui, com você, ouvindo cada palavra, vendo cada lágrima se houver, sentindo cada batida do seu coração. Salmo 3, las 4:18, promete: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Se seu coração está quebrantado pela ansiedade, esta é sua promessa. Deus está especialmente perto de você agora. Respire fundo. Inspire a presença de Deus. Expire suas cargas. Prepare-se para encontrar o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Este é seu momento de libertação. Agora vou guiar você em oração. Não precisa repetir estas palavras em voz alta, mas permita que ressoem em seu coração. Faça as suas. Ore-as do mais profundo do seu ser. Pai Celestial, venho diante de Ti em nome poderoso de Jesus. Reconheço que tenho carregado pesos que nunca me pediste para carregar. Tenho tentado controlar situações que somente Tu podes manejar. Tenho permitido que a ansiedade roube minha paz, minha alegria, minha capacidade de confiar plenamente em Ti. Perdoa-me, Senhor. Neste momento decido soltar. Solto toda a preocupação pelo meu futuro. Entrego a Ti. Solto toda a ansiedade sobre minha economia, minha saúde, meus relacionamentos, meu trabalho. Deposito-as aos Teus pés. Solto o medo do desconhecido. Confio que Tu conheces cada detalhe da minha vida. Declaro sobre mim mesmo o que Tua palavra declara. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tu tens planos de bem para mim e não de mal, planos de esperança e de futuro. Espírito Santo, convido-te a encher cada espaço da minha mente onde a ansiedade habitou. Substitui cada pensamento de medo com Tua verdade. Substitui cada preocupação com Tua paz. Substitui cada dúvida com fé inabalável. Cancelo toda palavra negativa que pronunciei sobre minha vida. Cancelo toda profecia de fracasso, toda declaração de derrota. E no lugar delas, decreto e declaro: a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Continue neste lugar de oração enquanto refletimos juntos sobre o que está acontecendo neste momento. Não é coincidência você estar aqui. Não é acidente que tenha permanecido até este ponto da mensagem. Deus guiou você a este lugar
porque tem algo específico para dizer a você, algo para libertar você, algo para revelar a você. Enquanto ora, quero que imagine algo poderoso. Visualize todas as suas ansiedades como pedras pesadas que tem carregado em uma mochila sobre suas costas. Cada preocupação é uma pedra. Algumas são do tamanho de seixos, outras são rochas enormes que têm esmagado você durante anos. Você caminhou curvado sob este peso, exausto, sem esperança de alívio. Mas agora, neste momento de oração, visualize Jesus parado diante de você. Ele estende suas mãos, aquelas mãos que foram perfuradas pelos seus pecados e também pelas suas ansiedades. Isaías 53:4 nos diz: certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele já carregou suas cargas na cruz, já pagou o preço pela sua paz. Uma por uma, tire essas pedras da sua mochila. Nomeie cada ansiedade enquanto a retira. Esta é minha preocupação pelas finanças. Este é meu medo do futuro. Este é meu temor pela saúde do meu filho. Esta é minha angústia pelo meu casamento. E uma por uma, coloque-as nas mãos de Jesus. Observe como Ele as toma sem esforço, porque para Ele não são pesadas. Sinta como suas costas se endireitam à medida que a mochila se esvazia. Sinta como seus ombros relaxam. Sinta como pode respirar mais profundamente. Esta é a liberdade que Cristo comprou para você. Esta é a paz que é sua herança. Enquanto permanece neste lugar de oração, quero declarar sobre você as promessas de paz e consolo que Deus tem reservadas especificamente para este momento. Receba-as não apenas com sua mente, mas com todo o seu coração. Isaías 26:3 declara sobre você agora: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Paz perfeita, não paz parcial, não paz temporária. Paz perfeita é sua quando sua mente está focada em Deus. João 14:27, as palavras do próprio Jesus. Esse, o paravoc, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo oferece é condicional, dependente de circunstâncias. A paz de Jesus é incondicional, permanente, sobrenatural. Filipenses 4:7 promete: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esta paz é um guarda armado que protege sua mente de invasões de ansiedade. Está ativa agora mesmo, estabelecendo um perímetro de proteção ao redor do seu coração. Salmos 9:11 assegura: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Não apenas qualquer paz, mas sua paz. A mesma paz que acalmou a tempestade, a mesma paz que ressuscitou Lázaro, a mesma paz que venceu a morte. 2 Tessalonicenses 3:16 ora sobre você. O próprio Senhor da paz vos conceda continuamente a paz, em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós continuamente, não apenas nos bons momentos, em todas as circunstâncias, não apenas quando tudo vai bem, continuamente e em todas as circunstâncias, a paz de Deus é sua. Agora vamos encerrar este tempo de oração com declarações de fé e gratidão. Repita em seu coração comigo: obrigado, Pai, porque me ouviste. Obrigado porque tua paz já está fluindo na minha vida como um rio. Obrigado porque a partir deste momento as coisas são diferentes. Não porque minhas circunstâncias mudaram todas instantaneamente, mas porque eu mudei. Minha perspectiva foi transformada, minha fé foi renovada, minha esperança foi restaurada. Declaro que a partir de hoje, a ansiedade não tem autoridade sobre minha vida. Não me pertence. Pertenço a Cristo e nele tenho paz. Quando pensamentos de preocupação vierem e virão, vou reconhecê-los, rejeitá-los e substituí-los com tuas promessas. Comprometo-me a caminhar em fé diária, a buscar teu rosto cada manhã, a meditar na tua palavra, a me cercar de comunidade de fé que me apoie, a ser paciente comigo mesmo no processo de transformação. A lembrar que tu não terminaste comigo ainda. Selo esta oração com o sangue de Jesus. Que tudo o que falamos, tudo o que oramos, tudo o que declaramos, seja estabelecido no céu e manifestado na terra. Que os anjos de Deus sejam enviados para ministrar-me, para proteger-me, para lembrar-me constantemente da tua fidelidade. Em nome poderoso, majestoso, vitorioso de Jesus. Amém e amém. Agora lentamente, abra seus olhos se os fechou. Respire fundo. Note como se sente. Algo mudou. Pode ser sutil, mas é real. Você cruzou um limiar, tomou uma decisão, deu um passo de fé. E Deus respondeu. Irmão e irmã, chegamos ao final desta jornada juntos. Mas na realidade, este é apenas o começo da sua nova vida
em liberdade. Permita-me recapitular a mensagem central que Deus tem para você hoje, para que a leve gravada em seu coração quando sair daqui. O título da nossa mensagem foi: Deixe a ansiedade confiando em Deus e sua palavra. E isso é exatamente o que descobrimos juntos. Você não tem que continuar vivendo como escravo da preocupação. Não tem que permitir que o medo dite suas decisões. Não tem que carregar sozinho o peso dos seus problemas. Porque Deus, no seu infinito amor e poder, proveu uma saída, um caminho para a paz perfeita. Aprendemos que a ansiedade é, em essência, esquecer quem Deus é. É colocar nossos olhos nas circunstâncias, em vez de no Criador das circunstâncias. É confiar mais nas nossas limitações humanas do que no poder ilimitado do Todo-Poderoso. Mas quando lembramos quem Deus é, sua fidelidade, seu amor, sua soberania, seu poder, a ansiedade perde seu controle sobre nós. Vimos através das Escrituras que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o mandato de Deus é constante. Não temas, confia em mim, eu estou contigo. Não é um conselho opcional. É um convite amoroso de um pai que sabe que fomos projetados para viver em paz, não em ansiedade. E descobrimos que a palavra de Deus não é apenas um livro de história ou filosofia. É viva, é eficaz, é poderosa. É a arma mais potente que temos contra a ansiedade. Quando declaramos as promessas de Deus, quando meditamos nas suas verdades, quando ancoramos nossa mente nas suas palavras, somos transformados de dentro para fora. Agora quero deixar você com a moral bíblica que resume tudo o que aprendemos. Esta é a verdade central que deve guiar cada dia da sua vida daqui em diante, especialmente quando a ansiedade tentar voltar. Provérbios 3:5 leu contém a essência da vida vitoriosa sobre a ansiedade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos decompor esta verdade poderosa. Confia no Senhor de todo o teu coração, não parcialmente, não apenas quando é conveniente, não apenas nas áreas fáceis. Todo o seu coração. Isto significa rendição total, confiança completa, dependência absoluta. Significa que, mesmo quando não entende, escolhe acreditar. Mesmo quando não vê a solução, escolhe confiar. Mesmo quando tudo parece impossível, escolhe se apegar a Deus e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui está o problema da ansiedade. Confiamos demais na nossa capacidade de resolver, de controlar, de prever, mas nosso entendimento é limitado. Nossa perspectiva é parcial. Vemos apenas uma fração do quadro completo. Deus, 5, tudo. Deus conhece o fim desde o princípio. Quando paramos de depender apenas da nossa compreensão limitada e começamos a confiar na sabedoria infinita de Deus, experimentamos paz. Reconhece-o em todos os teus caminhos, não apenas aos domingos, não apenas quando ora, em todos os seus caminhos. No seu trabalho, na sua família, nas suas finanças, nas suas decisões diárias. Quando reconhece Deus em tudo, quando vive consciente da sua presença constante, quando consulta a sua vontade antes de agir, algo lindo acontece. Ele endireitará as tuas veredas. Ele endireita o que está torto. Ele faz caminho onde não há. Ele guia você com precisão. Agora quero fazer algo importante. Quero convidar você pessoalmente, neste momento, a tomar a decisão mais importante que pode tomar em relação à sua vida. Confiar plenamente em Deus, não apenas em teoria, mas na prática diária. Este é seu convite a uma vida completamente diferente. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, se nunca experimentou o perdão dos seus pecados e a paz que só Ele pode dar, este é seu momento. Romanos 10:9 promete: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação é o primeiro passo em direção à paz verdadeira. Sem Cristo, estamos separados de Deus, e essa separação é a fonte de toda a ansiedade profunda. Mas se você já é crente e tem vivido em ansiedade, também tem um convite para você. Renove hoje seu compromisso de confiar completamente em Deus. Talvez tenha se afastado. Talvez tenha tentado gerenciar a vida por conta própria. Talvez tenha permitido que o mundo e suas pressões eclipsassem sua fé. Hoje você pode voltar. 1 João 1:9 assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quero que faça algo comigo agora. Se puder, coloque sua mão sobre seu coração e diga estas palavras em voz alta ou em sua mente. Hoje escolho confiar em Deus completamente. Hoje decido acreditar que Ele é maior do que minha ansiedade. Hoje me comprometo a viver pela fé e não pelo medo. Hoje aceito
a paz que Jesus comprou para mim na cruz. A partir deste dia, caminharei em liberdade. Esta decisão, este momento, marca um antes e depois na sua vida. Os anjos no céu estão celebrando sua decisão de fé. Deixe-me deixar você com uma última reflexão, que quero que guarde como um tesouro em seu coração. É breve, mas é poderosa. É simples, mas é transformadora. Mateus 6:34 contém as palavras de Jesus que deveriam ser seu mantra diário. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus não está dizendo que ignore o futuro ou que não planeje. Está dizendo que não permita que as preocupações do amanhã roubem a paz de hoje. Pense nisso. Quantas das coisas pelas quais você se preocupou no passado realmente aconteceram? Provavelmente, muito poucas. E das que aconteceram, a preocupação antecipada ajudou em alguma coisa? Não apenas roubou dias, semanas, meses de paz, que você nunca recuperará. Hoje é tudo o que você tem. Este momento é tudo o que é real. E neste momento, agora mesmo, enquanto lê ou escuta estas palavras, você está bem? Está respirando? Tem o básico que precisa? Então, está experimentando a provisão de Deus. Se Deus sustentou você até este momento, por que duvidar que vai sustentá-lo no próximo? Salmo 11:8-24 declara: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, não quando chegar a bênção que espera. Hoje, agora, no meio da imperfeição, no meio dos desafios, no meio de tudo, você pode ter alegria, porque Deus está com você. Viva o presente confiando na presença de Deus. Essa é a chave para uma vida sem ansiedade. Um dia de cada vez, um momento de cada vez, uma decisão de fé de cada vez. E agora, querido irmão, querida irmã, chegamos ao final do nosso tempo juntos nesta mensagem. Mas quero que saiba que isto não é um adeus, é um até breve. E quero garantir que permaneçamos conectados neste caminhar de fé. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia, se algo em seu espírito foi movido, preciso pedir algo importante. Inscreva-se neste canal Rota Divina. Não faça apenas por mim, faça por VOC. Porque toda semana compartilhamos mensagens que fortalecerão sua fé, que lembrarão você das promessas de Deus, que equiparão você para viver vitorioso. Deixe seu like neste vídeo. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que estão lutando com ansiedade, que precisam ouvir que há esperança, que precisam conhecer o poder libertador de confiar em Deus. Quando você dá like, está sendo parte do ministério de cura que Deus está fazendo. Compartilhe esta mensagem. Pense em alguém que você conhece que está batalhando com ansiedade. Um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Envie este vídeo para eles. Pode ser exatamente o que precisam ouvir hoje. Pode ser o instrumento que Deus usa para mudar a vida deles. 2 Coríntios 1:4 nos lembra que consolamos outros com o consolo que recebemos. Compartilhe sua bênção e deixe um comentário. Conte-me como esta mensagem impactou você. Compartilhe seu testemunho. Diga-me que área de ansiedade está entregando a Deus hoje. Porque quando compartilha, não apenas fortalece a si mesmo, fortalece toda esta comunidade de fé, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até a próxima mensagem. Deus abençoe você tremendamente.